Quando a gente fala de emagrecimento saudável e definitivo, vocês já me ouviram falar algumas vezes sobre base hormonal metabólica e vocês já me ouviram falar sobre pilares do emagrecimento. Então, o que são esses pilares do emagrecimento? Você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que mudar sua alimentação e você tem que cuidar da base hormonal metabólica. O tema de hoje é um tema diretamente relacionado a essa base hormonal metabólica. Quando nós falamos sobre tireoide, quando nós falamos sobre resistência insulínica, quando nós falamos sobre síndrome de ovário policístico, quando nós falamos sobre diabetes, pré-diabetes, você tem que saber que nós estamos atacando diretamente essa base hormonal metabólica e sem atacar isso, sem corrigir isso, você não vai ter saúde e muito menos emagrecimento. Então, olha, esses 3 problemas precisam ser tratados da forma correta. Eu sei que você está aí, doutor, não, mas eu tenho problema de tireoide, eu já trato minha tireoide. Mas você está acima do peso. Você continua com sintoma de tireoide. Sabe o que eu te digo? Que a sua tireoide está tratada pela metade. Doutor, não, mas eu tenho diabetes, eu cortei o açúcar. Grandes coisas, porque hoje em dia o conhecimento está aqui disponível. Você sabe que açúcar é um dos componentes que piora o diabetes, mas existem milhares de outros alimentos e de outras situações de vida. Doutor Renan, mas síndrome de ovário policístico eu tenho, eu já trato com anticoncepcional. Será que esse é o tratamento de síndrome de ovário policístico? Bom, então vamos começar então falando sobre alguns problemas aqui com vocês. Quando a gente fala sobre cuidar da base hormonal metabólica, você precisa de uma avaliação 360 graus. O que é uma avaliação 360 graus? Quando te olha como um todo. Não só pegar número de exame e te olhar. Precisa entender os seus sintomas, as características clínicas que você tem. A clínica é soberana. O que é isso? O que a clínica é soberana? Você chega ali para o médico e conta a sua situação clínica. Doutor, não, eu me sinto cansada, eu me sinto fadigada, meu cabelo cai, minha unha está fraca, eu sou irritada, mal-humorada, não durmo bem, transpiro demais, a minha pele é oleosa, eu tenho acne, minha menstruação é desregular, não consigo engravidar de jeito nenhum. Isso são características clínicas, você está relatando sintomas e situações do seu organismo para o médico. E eu te digo, a clínica é soberana. Por quê? Com toda essa informação que você acabou de me passar, eu consigo já identificar um mundo de situações hormonais que podem estar desencadeando esses problemas. Então, a partir do momento que você trata da forma correta, entendendo toda essa sistematização desses sintomas, para você ter um sintoma, você tem que estar com desregulação em alguma coisa que causa sintoma. Doutor, não, mas eu transpiro muito, eu suo demais. O que vai te fazer suar muito? Excesso de peso? Inflamação? Resistência insulínica? Síndrome de ovário policístico? Diabetes? Pré-diabetes? Tireoide? Qual situação clínica vai fazer isso? Então é sobre esses sintomas que nós vamos discutir e você vai sair daqui hoje entendendo um pouquinho mais, talvez se você tem ou não tenha características de ter algum desses problemas. Então olha só, o grande problema é quando você vai num profissional buscar ajuda. Você conta toda essa situação clínica, todos os sintomas. Ele olha seus exames e fala assim, mas você está ótima, você não tem nada. E aí você sai de lá com as mãos abanando e ele ainda fala para você, fala assim, infelizmente, seu caso não tem jeito mais, você não vai emagrecer. E você acredita que existem profissionais assim? Que falam que não é possível emagrecer para um paciente? E eu digo, qualquer mulher é capaz de emagrecer, desde que a gente descubra qual a causa raiz da dificuldade dela no emagrecimento. E aí, né, quando você se depara com profissionais como esse, você fala assim, você acredita? É um cara que ele estudou, fez medicina, e você acredita e você confia. Aí você sai dali frustrada, magoada, e você acaba afundando mais ainda. Sendo que, na verdade, era simplesmente entender um desses sintomas e tratar um desses 3 problemas que talvez você tinha
E aí seu metabolismo volta a funcionar, o seu emagrecimento acontece. Mas você vai sair daqui sabendo e descobrindo se você tem alguma dessas situações. Então vamos lá. Então se você se identificou com algum desses sintomas que eu falei, de cabelo, de sono, de estresse, de ganhar peso, de humor, se você se identificou, fica tranquila, você não está sozinha. Como eu disse, 85% das mulheres que estão nessa live aqui hoje estão na mesma situação que você e não conseguem emagrecer. E olha, a grande questão, você vai, por exemplo, aqui, estão comentando aqui, fui no endocrinologista, ele me receitou sibutramina. A sibutramina é um inibidor de apetite, mas ela não vai cuidar da causa raiz. Essa é a questão. Esse é o grande ponto-chave. Quando a gente fala sobre método de emagrecimento que funciona, não é palavra bonita para florear algo que realmente tem resultado. Método é quando você testa alguma coisa e você tem uma metodologia. E quando você entende isso sobre base hormonal metabólica, mudança de mentalidade, mudança de alimentação e associa esses três componentes para acontecer o emagrecimento, e você cuida disso tudo, você alia, o emagrecimento acontece. Mas olha, vamos começar então falando pela tireoide? Tireoide. Eu quero te perguntar, você sabe o que é tireoide? A tireoide é um órgão que fica aqui no pescoço que tem, gente, fundamental importância para a sua vida. É um órgão vital, que está relacionado à sua vitalidade, à energia, à disposição, ao metabolismo, ao batimento cardíaco, à temperatura corporal, à qualidade do sono, intestino, humor, emagrecimento, vários processos metabólicos no nosso organismo dependem dela, da tireoide. Então, olha só, você fala assim, doutor Renan, então a tireoide, ela não é só para o metabolismo? Não é só para ativar o metabolismo? Não, de forma alguma. A tireoide, ela atua até no batimento cardíaco. A tireoide ajuda a controlar a sua pressão arterial. Ajuda a melhorar a qualidade do sono. Então, se você está aí, unha fraca, pele seca, cabelo caindo, mal-humorada, irritada, não dorme bem, intestino não funciona bem, mãos e pés mais frios, temperatura corporal baixa quando você acorda de manhã, e você se sente cansada, fadigada, sempre com preguiça, né? Parece que você acha até que isso já é a sua personalidade. Eu te digo que não. Se você tem todos esses sintomas, é muito provável que a sua tireoide não esteja muito 100%. E o grande problema é que os profissionais só se baseiam no parâmetro de normalidade de laboratório. E aí eles olham ali sua tireoide e falam assim, não passou de 5 TSH, você está ótima. E esse é o grande erro, porque a tireoide não é um órgão que pifa de um dia para o outro. Ela vai de ano em ano diminuindo a função, diminuindo a função, diminuindo a função. Portanto, se a sua tireoide, o TSH da tireoide, passa de 2,2, já me mostra que a sua tireoide está querendo ficar um pouquinho lenta. E aí a gente tem que dar uma atenção a isso. Claro? E aí, quando a gente fala de tireoide, tem todos esses sintomas. E a tireoide bloqueia o seu metabolismo, ela bloqueia seu emagrecimento, te faz engordar, mesmo estando um pouquinho só alterada. Aí você fala para mim, doutor Renan, mas eu já tenho problema de tireoide, eu já trato. E meu médico falou que está controlada. Então vamos lá. Vamos supor que você trate o seu problema de tireoide e você tenha. Toma aí Puran, Levoide, Synthroid, Eutirox, Levotiroxina, algum desses medicamentos. Esses medicamentos são o T4. A tireoide tem dois hormônios principais. A tireoide tem o T4 e tem o T3. O Synthroid, Eutirox, Levotiroxina, Puran, T4, que você utiliza, Synthroid, ele é o T4. Mas eu te pergunto, se a sua tireoide não funciona, e o T3, cadê? Não precisa ser reposto? Precisa, não precisa? Como que funciona isso? Exatamente. Aí que está o grande pulo do gato. Porque o T3 ele tem que ser avaliado. Porque o T3 é o hormônio que ativa o metabolismo, energia, disposição, bom humor. E olha,
Se você não faz uma avaliação do T4 com T3 e talvez precisar de uma reposição deles, dificilmente você vai recuperar e acabar com esses sintomas de tireoide. Porque você toma esse remédio de tireoide e continua com todos os sintomas. E eu te pergunto, você vai no médico, ele olha seu exame e fala assim, nossa, tá tudo ótimo. Só que você continua com todos os sintomas. E a tireoide é muito mais complexa do que apenas você repor os hormônios dela. A tireoide, ela é muito sensível. Se você tem alguma intoxicação, por exemplo, se você está intoxicada, contaminada com flúor, com cloro, com bromo, a sua tireoide não funciona muito bem. Se você tem deficiência de iodo, a sua tireoide não funciona muito bem. Para as células da tireoide funcionar, ela precisa de iodo. Só que essas substâncias, flúor, cloro e bromo, elas se ligam ali no receptor que era para ligar o iodo. E aí o iodo, por mais que ele chegue, se você está contaminada, sua tireoide não funciona. Então olha que loucura. Para você ter uma tireoide funcionante, você precisa estar desintoxicada, você precisa ter iodo, tem vitaminas que otimizam a função da tireoide, tem que avaliar T3, ver se precisa repor T3 ou não, ver T4, ver dose de TSH. Então você fala assim, doutor Renan, ninguém nunca me falou isso. Eu só estou utilizando o meu remedinho de tireoide. E aí eu te conto. Talvez seja por isso que você não consegue emagrecer. Fala assim, doutor Renan, mas por que ninguém nunca me falou sobre T3, ninguém me falou sobre vitaminas, sobre nada disso? Sabe por quê? Porque não sabem. É porque esses profissionais não sabem. A gente aprende que esse Synthroid, Levoid, Eutirox, esse remédio que você toma, a gente aprende que esse remédio, ele converte em T3 dentro das células do seu corpo. Realmente converte. Mas estudos mostram que apenas 2%, no máximo 2%, desse remédio que você toma vira o T3 dentro da célula. Mas o nosso corpo precisaria que 25% se convertesse. Olha que coisa. Olha que loucura. E isso não acontece. Isso não acontece. E aí o que acontece? Você continua com todos os sintomas de tireoide tomando o remédio de tireoide. E aí você não emagrece. E aí tem aquela conversa do Hashimoto, né? O Hashimoto é aquela doença autoimune da tireoide, em que o seu próprio corpo tenta atacar e destruir sua própria tireoide. O Hashimoto, o seu corpo acha que a sua tireoide é um corpo estranho. E o Hashimoto é um problema também. Atrapalha emagrecimento e tem que ser controlado. E a grande maioria dos profissionais simplesmente fecham os olhos ali, fingem que não vê o Hashimoto e falam assim, o ano que vem a gente vê. O ano que vem a gente vê. O ano que vem a gente vê. E esse Hashimoto vai só destruindo sua tireoide e ela vai cada vez ficando mais comprometida. Entendido sobre tireoide? Então agora você já sabe bastante coisa sobre tireoide. Vamos falar sobre o segundo problema. Resistência insulínica, pré-diabetes e diabetes. Por que eu chamo esse como um problema só? Porque eles estão conectados. Para você se tornar uma mulher diabética, você primeiro desenvolveu resistência insulínica, depois você ficou pré-diabética e depois você desenvolveu diabetes. Então, a resistência insulínica, que eu sempre falo aqui com vocês nas nossas lives, ela é a primeira fase da diabetes. Então, vamos entender. Tudo que você come que causa pico de insulina, carboidratos, o que a gente come que causa aumento de insulina? Açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, bolachas, carboidratos simples, carboidratos refinados, açúcares, farináceos. Esses alimentos causam um aumento de insulina muito rápido. Causam um pico de insulina. E insulina é um hormônio anabólico e te faz engordar. Então, quando você desenvolve a resistência insulínica, você passa a ter que produzir mais insulina do que precisa. E aí, você vai engordando. Não só pela caloria dos alimentos, mas por mecanismo químico. Por isso eu sempre falo, substitua os carboidratos ruins por carboidratos bons, melhora essa alimentação, retire açúcar, retire farinha branca, para que comece a controlar a resistência insulínica. Só que aí depois essa resistência insulínica pula para um outro nível. Aí você vira pré-diabética. E aí depois a resistência insulínica pula para um outro nível, em que você vira diabética, e aí seu corpo já não produz insulina
adequadamente, não produz o suficiente, entra em falência. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, você passa a ter que aplicar insulina. Você fala assim, doutor Renan, mas insulina não engorda? Exatamente. Imagina você ter que aplicar insulina. Você olha os diabéticos, praticamente todos com barriga, tá gordo, inflamado. E aí, você entendendo isso, assim, tá bom, doutor Renan, então agora eu já entendi o que diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica tem a ver, tem relação com ganho de peso. Porque lá atrás, antes de você ficar diabética, diabetes tipo 2, você desenvolveu esse problema da resistência insulínica. E é um dos piores problemas para dificultar seu emagrecimento. Porque se você, mulher, sofre com efeito sanfona e acima de 5, 10 quilos, você cada vez piora a resistência insulínica com esses efeitos sanfona de repetição. Se você, mulher, está acima dos 80 quilos, você também já desenvolveu resistência insulínica. Olha que loucura. Você desenvolveu um problema que te faz engordar rápido. E ninguém te conta isso e ninguém trata esse problema. Então agora você já entende. Falamos sobre tireoide e falamos sobre diabetes, resistência insulínica, pré-diabetes, como isso vai impactar negativamente o seu emagrecimento e vai te fazer engordar, tá? E aí, quais sintomas apresentam de resistência insulínica? Você tem se ficar muito tempo sem comer, você passa mal, você treme, sintoma de hipoglicemia. Quando você tem resistência insulínica, você não consegue ficar muito tempo sem comer. Quem tem resistência insulínica tem muita vontade de doce, muita vontade de carboidrato, muita compulsão por esse tipo de alimento. Porque o seu cérebro pede esse tipo de alimento. Porque ele sabe que o que vai subir insulina, vai subir sua glicose, são esses tipos de carboidratos. Então, atenção, você transpira muito? Ah, então eu transpiro demais. Alerta para resistência insulínica. Tem a pele muito oleosa? Alerta para resistência insulínica. E aí a gente começa a entrar outra questão. Síndrome de ovário policístico, que é um terceiro problema muito predominante em mulheres. E a síndrome de ovário policístico, o que é a síndrome de ovário policístico? É um problema, um distúrbio hormonal em que os ovários da mulher começam a aumentar a produção de hormônios androgênicos. O que é hormônios androgênicos? Os hormônios masculinos. Por isso que a mulher com síndrome de ovário policístico, ela começa a ter um ganho de peso, aumenta pelo, os pelos do corpo engrossam, aumenta acne, né, nessa região, peito, costas, oleosidade de pele, cabelo cai, alteração menstrual, infertilidade, não consegue engravidar, irritabilidade, alteração de humor. Isso tudo é característico da síndrome de ovário policístico. Só que a grande questão é, você falou, doutor Renan, então como que a mulher com síndrome de ovário policístico engorda? É por causa dessas alterações hormonais? Não necessariamente. A mulher com síndrome de ovário policístico, ela engorda por causa da síndrome de ovário policístico. Sabe o que causa síndrome de ovário policístico? Resistência insulínica. Doutor Renan, então a resistência à insulina pode me levar a diabetes, mas pode me desenvolver uma síndrome de ovário policístico? Sim, com certeza. Porque esse excesso de insulina começa a se ligar em receptores do ovário. E aí altera a produção dos hormônios. E aí você tem toda essa característica clínica da síndrome de ovário policístico. E o profissional, você vai no ginecologista, ele te trata com anticoncepcional. Qual que é a causa mesmo da síndrome de ovário policístico? Resistência insulínica. Então, como que trata a síndrome de ovário policístico? Emagrecendo, mudando o estilo de vida e cuidando de resistência insulínica. Olha que loucura! Agora você já entende, tá bom, já entendo todas as características clínicas do Dr. Renan, já me identifiquei com muitos dos sintomas que o senhor acabou de falar. E olha, então qual caminho você tem que seguir? Primeiro, identificar se você tem esses problemas. Já te falei sintomas. Você então já sabe dizer, fala assim, peraí, pode ser que eu tenha. Pode ser que eu tenha esses problemas. E aí, gente, é a grande questão.
Você precisa de ajuda para tratar isso, porque sozinha não dá para tratar. Sozinha você não vai conseguir tratar tireoide, sozinha você não vai tratar resistência insulínica, sozinha você não vai tratar síndrome de ovário policístico, não vai tratar diabetes nem pré-diabetes. Você precisa de ajuda, mas você precisa identificar que você tem esse problema. E aí, a gente tem que entender que qual a conexão desses órgãos, desses problemas? Diabetes e síndrome de ovário policístico começam no mesmo local, resistência insulínica, diretamente conectado. Mulheres que têm síndrome de ovário policístico, as chances delas desenvolverem diabetes ao longo da vida é altíssima, altíssima, altíssima. Mas fala, doutor Renan, mas o que tem a ver a tireoide com diabetes, com resistência à insulina, com ovário policístico? Sabe o que tem a ver? Tudo. Ontem eu dei uma palhinha, eu dei um spoiler para vocês sobre isso. Existem 3 órgãos no nosso corpo que estão conectados. É a tríade hormonal da obesidade. Qual que é? O pâncreas. O pâncreas é o órgão que produz insulina. Tireoide e a adrenal. A adrenal é o órgão que produz o hormônio do estresse, o cortisol. Então vamos lá. Se você tem diabetes, resistência insulínica, síndrome de ovário policístico, seu pâncreas está sobrecarregado. Sabe quem que depois começa a trabalhar dobrado? A tireoide. Só que chega um momento que a sua tireoide não dá conta mais. E aí ela entra, começa a pifar. E aí tem a adrenal também para segurar as pontas. Então esses 3 órgãos andam juntos. E aí você fala assim, nossa, doutor Renan, então faz sentido. Uma coisa vai puxando a outra. No nosso corpo, nada está separado. Está tudo junto, está tudo conectado. E você tem que ter um aprendizado sobre isso. Por isso que eu estou aqui te ensinando. Porque para você ter um domínio. Fala assim, não, doutor Renan, estou ferrada mesmo, porque eu tenho todos esses sintomas que você falou aqui hoje. E está tudo bem. A boa notícia é que dá para tratar. Ai, doutor Renan, mas eu já tirei minha tireoide, não tem mais tireoide, a situação está feia mesmo. Não. É só repor os hormônios da tireoide. Vida normal, vida que segue. Aí, nessa questão, né, de tratar a tireoide, olha, gente, tratar a tireoide não é você achar que fazendo apenas o uso aí desse remedinho tireoidiário você vai tratar, não. Tratar diabetes não é apenas achar que aplicar insulina você está resolvendo o problema. Não é achar que apenas cortar o açúcar você está resolvendo o problema. Diabetes, você tem que tirar os carboidratos ruins, você tem que cuidar de uma possível síndrome metabólica que você tenha, mudar seu estilo de vida. Se você tem síndrome de ovário policístico, não acha que ficar tomando anticoncepcional vai te fazer tratar esse problema, porque não vai. Não vai tratar o problema. O anticoncepcional mascara, vai melhorar a pele, vai regular o ciclo menstrual, mas não vai tratar a causa raiz que se chama resistência insulínica. Então, por que é tão importante você tratar esses problemas? Porque, como eu disse, 85% das minhas alunas, pacientes e seguidoras sofrem com esses problemas. E são um dos principais problemas quando o assunto se chama base hormonal metabólica. Por isso que você tem que tratar. Então, vocês tratando essas 3 doenças, você vai estar atuando diretamente sobre a tão falada base hormonal metabólica, que eu falo aqui com você todo dia, que eu te ensino, que eu martelo, justamente para entrar aqui na sua cabeça, o quanto isso é importante. Então, olha, não adianta você ficar tentando esses jeitinhos aí para emagrecer, fazendo dieta por conta própria, usando remédio, sem tratar isso daqui. Olha a arma que vocês têm na mão agora. Então você precisa tratar suas funções da tireoide, você precisa ativar esse metabolismo. A tireoide é fundamental para o metabolismo funcionar. Você precisa tratar a síndrome de ovário policístico, porque senão você vai ficar infértil, cada vez mais obesa, mais inflamada, acne, cabelo caindo. Essa autoestima vai lá embaixo, porque você olha no espelho e você se sente feia. Você não gosta da imagem que você vê. E você precisa tratar diabetes, porque a diabetes, se você não cuida, é insuficiência renal lá na frente,
alteração da visão, lesões que não cicatrizam, dores no corpo incuráveis. Mas você fala assim, tá bom, doutor Nan, como então que eu vou cuidar disso tudo? Primeiramente, não é como. Você tem que identificar. Como que você identifica? Fazendo um exame de insulina, fazendo um exame de tireoide, TSH, T3 livre, T4 livre, um anti-TPO para ver se tem Hashimoto, níveis de glicose, hemoglobina glicada. Fazendo esses exames, dá para ter um parâmetro sobre esses problemas. Mas não é só exame. Lembra que eu expliquei para vocês aqui no começo que a clínica é soberana? Tem que ter uma análise sua. Um questionário. Sabe aquele mapa do emagrecimento que eu entrego a hora que você se inscreve na jornada? Pois é, ele é um pedacinho dessa análise. O que é essa análise? É o rastreamento individual metabólico que eu aplico nas minhas alunas, que é uma série de perguntas onde eu entendo toda a rotina, todos os sintomas, todas as características clínicas, todos os problemas, para traçar uma teia de comunicações entre tudo isso, para propor um tratamento assertivo para elas. E aí o emagrecimento acontece. Então, olha, mas o mais importante de tudo é você ter esse diagnóstico. Eu sei que falar esses sintomas aqui é de uma forma, né, de aprendizado, mas eu não consigo fazer uma prescrição médica. Mas você saindo aqui com um mínimo de aprendizado sobre esses sintomas, sobre esses problemas, muita coisa vai mudar. E o modo, você vai se olhar com um modo mais crítico, entendendo os sintomas que você sente. E aí, meninas, vocês gostam, falam assim, doutor, mas minha diabetes não tem cura. Tá, talvez não tem cura, mas você tem que controlar todos os aspectos relacionados ao sobrepeso nessa diabetes. Você não produz insulina mais se você tem diabetes, mas você continua com essa resistência insulínica. Tornan, mas minha mãe tinha síndrome de ovário policístico, eu também tenho, é de família, não tem cura. Tem tratamento? É cuidar de resistência insulínica. Tornan, mas eu tenho um nódulo de tireoide, não tem jeito. Tá, gente, nódulo, se a sua tireoide pode funcionar, não necessariamente um nódulo vai atrapalhar o funcionamento da sua tireoide. Então, olha, para tratar a tireoide, muitos profissionais, como eu disse, só repõem o T4, que é aqueles remédios habituais de tireoide, esquecem do resto, fecham os olhos para o resto, ou sei lá, preguiça, não estuda, e você continua com todos os sintomas tomando o remédio. Para tratar a síndrome de ovário policístico, a maioria dos profissionais dá anticoncepcional. Esquece de entender a causa raiz, que é a resistência insulínica. E para tratar a diabetes, a maioria dos profissionais passa insulina, aplicação de insulina e manda cortar o açúcar. Mas manda comer pãozinho, manda comer bolachinha de água e sal. Tudo carboidrato simples. Vai aumentar sua glicose, vai te fazer engordar, vai te inflamar, vai causar pico de glicose em você, vai aumentar a insulina. Então, é muita desinformação. Então, como que você tem que fazer? Primeiramente, para tratar tudo isso, você tem que fazer exame, fazer dosagem de insulina, exame de tireoide, avaliar como que está, em que nível está essa resistência insulínica, como está a sua tireoide, para depois a gente iniciar um tratamento. Mas lembrem-se, eu citei aqui para você muitos dos sintomas. Se você se identificou com esses sintomas que eu falei aqui, então corre, busca ajuda, vai identificar. Então, olha, eu sempre gosto de deixar um passo a passo aqui para você, mas hoje eu não vou deixar um passo a passo não, vou deixar duas dicas. Duas dicas. Primeiro é sobre resultado de exame de insulina. Vamos lá. Insulina não é um hormônio que sobe quando você come carboidrato? Se você está em jejum, a sua insulina tem que estar baixinha. Ela não tem que estar alta. Então, o nível perfeito de uma insulina de uma pessoa saudável em jejum é abaixo de 5. E vamos falar agora sobre tireoide. O nível de uma tireoide 100% funcionante a todo vapor é o TSH
abaixo de 2,2. Acima de 2,2 tem que ver o que está acontecendo. Então, cuidado com esse parâmetro de normalidade de laboratório, porque ele serve para guiar somente quem está muito perdido. Claro? Então, essas duas dicas. E olha que isso vale ouro, hein? Então, pega esses exames, analisa aí como que você está, se você tem algum exame recente ou mais de 3 meses, 4 meses para cá, ok, dá uma olhadinha.